Desde que passei a compreender as coisas do modo hindu, passei a aderir ao lacto-vegetarianismo. O caso é que sempre é muito chato aturar as brincadeiras e provocações das pessoas que não são vegetarianas. Eu as vejo como umas ignorantes. Para Sri Ramakrishna, qual é o peso deste tema? Como lidar com esse aspecto da vida? Bom, lacto vegetariano é aqui da pessoa que se alimenta de leite, os derivados do leite, queijos, manteigas e tudo mais, e vegetais e frutas e legumes, né? Abdicando então de ovos e de carnes, de modo gerais, frutos do mar, né? Animais, né? Abatidos para comida. Muitas vezes esses lacto-vegetarianos também aceitam um ovo, né? Então ficam lacto-ovo vegetariano. Ou seja, que significa que o sujeito não come a carne do animal abatido. Existem os veganos, por exemplo, que abdicam de qualquer coisa de origem animal. E existem os vegetarianos é, que não é, são a posição, né, vegana, mas que podem até aceitar, de repente, né, comer, por exemplo, mel, né, leite aqui e ali e tudo mais, mas né, que vão também preferencialmente buscar a alimentação esta dita vegana, né? Então existe esse tema. E esse amigo aqui adere a essa modalidade, né? O lacto vegetarianismo, que é a modalidade que eu também pratico, digamos assim, observo, né? E aí ele diz aqui que é chato para ele, o que mais pesa para ele é a questão da provocação das pessoas, que ficam perguntando, que ficam brincando, que ficam falando, que ficam questionando, né? Que ficam tratando aquilo como se fosse uma besteira. É verdade, é um adicional à vida de toda pessoa que adere à dieta vegetariana, porque ela é como uma excentricidade, né? Em um mundo onde as pessoas não veem razão para abdicar de comer de tudo, né? Aí você tem, claro, as questões culturais, né? Em certas sociedades, por exemplo, é possível que você faça uso, por exemplo, de animais que em um certo contexto são domésticos, como os cães, por exemplo, né? E as pessoas vão achar uma iguaria. Em outros lugares isso é uma abominação, né? Então, existem esses códigos, esses padrões, né? Mas de modo geral, a maior parte da humanidade entende que os animais são criaturas inferiores aos homens e que foram concebidos na natureza, ou por Deus, ou pelo universo, para servir ao homem de muitas maneiras, dentre as quais também servir como alimento. E esse é um ponto de vista também legitimado por muitas religiões. Muitas pessoas acreditam que isso é um selo da soberania do homem como ápice da criação, que ele submeta os animais, subjuga os animais, com algumas religiões apenas dizendo que isso deve ser feito de um modo bondoso, ou seja, você não deve provocar no animal um sofrimento desnecessário e tudo mais, você deve tentar melhorar isso, mas de certa maneira o homem tem o direito. Essa é a perspectiva. Esse rapaz aqui fala desde que adotou o ponto de vista hindu. O ponto de vista hindu vai falar de uma alimentação pura, sátrica, uma alimentação sem morte, sem sangue, sem dor, sem sofrimento, sem elementos estimulantes, né? Que vão ajudar a purificar a mente e a manter os sentidos mais ordenados. E de uma alimentação mais rajásica, que vai conter elementos mais energéticos, mais pujantes, e uma alimentação mais tamásica, de elementos mais pesados, digamos assim. Então, ponto de vista hindu, de verdade, não está dizendo que todo mundo tem que ser vegetariano, não. Está dizendo que existem alimentações para certos tipos de conformação e certos tipos de objetivo na vida. Esse é o ponto de vista. Sri Ramakrishna adotava esse ponto de vista. Dizia então a ele assim: para o devoto,
que quer ofertar um alimento ao Deus pessoal, esse alimento é vegetariano, lacto-vegetariano. Né? Para aquele, por exemplo, do caminho do discernimento, que compreendeu que tudo é Brahman e tudo mais, que entende que as formas e os nomes aqui não são exatamente constituintes de, né, entidades eternas, esse não faz tanta distinção assim. Sempre vai observar que certos alimentos propiciam mais tranquilidade, mais calma, mais saúde do que outros. Né? Então, é claro que um entorpecente, por exemplo, não será bom para ninguém. Né? Algo bastante tamásico, né? Bastante obscurecedor. Mas então esse é o ponto de vista. Tem um certo conceito aqui. Vem antes de fazer mal aos animais, vem mais assim como uma espécie de purificação de todos os aspectos da vida, uma espécie de atenção profunda. E é claro que também essa consideração a respeito do sofrimento concreto de outros seres. Né? Aquilo que você não quer para você. Você não faz para os outros. É claro que o argumento, né, do escarnecedor, do vegetarianismo, sempre vai dizer assim, mas as plantas também estão vivas e tudo mais, você também arranca. É verdade. É verdade, isso é preciso ser dito. Né? Não há como, né, a não ser que você seja frugívoro, apenas caia o fruto e você pega, mas, né, muitos prejuízos podem acontecer aí para a saúde do corpo. Estamos aqui, né, compramos esse corpo, temos um preço a pagar e esse preço também é um certo nível de sofrimento, um certo nível de desgaste. Tudo isso é verdade. Não é? Temos esse impacto também sobre outros seres que são, nessa concepção, vestimentas de almas eternas que estão passando. Pela planta também, querido. Bom? Pelos pequenos serizinhos, né? Você está ali pisou numa formiga. Você também causou mal. É verdade, tudo isso é verdade. O que se procura fazer então? Primeiro, ofertar todas as ações a Deus. Esse é o ponto, né? O ponto em questão não é muito exatamente o vegetarianismo. O ponto em questão é a oferta a Deus. Karma Yoga é prasada aqui, né? O alimento que é oferecido a Deus antes e você come. E você pensa nisso, e você mensura isso, e tenta fazer algo mais puro, algo mais sático, algo mais desprovido de impurezas. Então esse alimento vai ser também desprovido de sofrimento de outros seres. Não é? Toda uma atenção também à questão kármica, aquilo que você faz volta para você. Não é? Então, o argumento, né, uma explicação seria para esse escarnecedor. Primeiro ponto é não dar muita trela. É levar meio que na brincadeira e falar: eu sou esquisito mesmo, realmente, eu quero me alimentar de alimentação lacto-vegetariana. Eu sou um estranho. Fazer o quê, né? Cada um de um jeito. Meu conselho. Tá? Levar assim. E assim, de pronto reconhecer: não, é verdade, as pessoas podem ter uma alimentação saudável, podem viver bem, tendo uma alimentação com um onívoro, sem problema nenhum. Até porque a maioria dos vegetarianos passou boa parte de sua vida não sendo. Claro que tem aqueles que desde sempre foram criados em lares onde os pais são vegetarianos e tal, mas boa parte é assim, né? Se converte ao longo da vida. Então é bom ter uma certa prudência também, né? Para não ficar muito militante e tudo mais. E dizer isso, né? É uma alternativa, é uma opção, não é? Não querer impor isso a ninguém e também se preservar de uma conversa que sempre vai cair numa obscuridade muito grande, porque esses brincalhões, eles na verdade são os intolerantes, né? Eles não conseguem ver alguém vivendo de um modo muito diferente do padrão, porque eles se sentem ofendidos, eles se sentem criticados. É como se dissesse assim: você que é o bonzinho, né? Você que é o limpo, você que é o devoto, você que é o espiritual, e eu sou o quê? Eu sou um demônio? Você não disse nada disso, mas está implícito, né? Essa consideração alguém pode ler assim. Então vem as brincadeiras primeiro, e se for muito a fundo, vira uma briga. Né? Você é hipócrita e tudo mais. É um preço. É um preço a se pagar. Pode ser levado numa melhor se você não entrar numas de ficar discutindo. O ponto, assim, é que aquela questão, né? O grande paralelo que se faz, né? Outro dia eu fui na casa de uma pessoa devota do cristianismo e ela fazia uma bonita oração antes da refeição, agradecia a Deus pelos dons da vida. E eu pensava comigo, né, que em outras épocas uma pessoa devota diria: obrigado, Senhor, pelos meus escravos, obrigado pela minha propriedade e pelas minhas posses, incluindo os meus escravos. E muitas poucas pessoas se escandalizariam com isso, outros diriam:
eu também rezo pelos meus escravos. Outro diria assim, eu não rezo não, e tudo mais. Os escravos são coisas. E outro, numa mesa, diria assim, não, eu não tenho escravo, porque escravo é uma violência, são seres humanos. E outro diria assim, fresquinho, tá? Esse sapato que você fez aí veio de trabalho escravo. A discussão seria desse nível. E foi assim durante séculos e séculos. Chegou em um dado momento, por muitas circunstâncias, inclusive por imposições econômicas e circunstâncias gerais de observação do mundo, e também ideias morais e bondade, tudo misturado, ok? Se chegou à conclusão de que a escravidão de seres humanos é abominável, ainda que ela continue existindo, tragicamente, de muitas maneiras, não é? Mas passou a ser um consenso global de que realmente, né, como podemos passar por tanto tempo normalizando a escravidão? Eu tenho certeza que um dia chegaremos à mesma conclusão em relação à alimentação de animais. Por uma série de razões econômicas, sociais, o meio ambiente, né? Perceberemos, né, que é muito pesado para o planeta manter o sustento, né, da agricultura voltada para sustentar uma pecuária, que isso desgasta os solos, polui os rios, os mananciais de água, os oceanos, a nossa própria vida, né? Usa terreno demais para alimentar gado. E as ideias sobre o sofrimento, sobre a maldade, sobre a interdependência, sobre como podemos nos identificar também com esses seres. Tudo isso vai crescer. Em um dado momento, olharemos para trás e vamos dizer: caramba, como é possível que em uma época as pessoas estavam com cadáveres de animais sobre a mesa e dando graças a Deus? Mas enquanto não chegamos lá, vamos aturando as piadinhas dos tiozões, né? Das tias, das pessoas, dos inteligentinhos, dos agressivos. Vamos aturar tudo isso, como também parte de nossa oferta a Deus. Tá bom?